Os regimes totalitários são sistemas de governos ditatoriais legitimados a partir da figura de um líder ou de um grupo específico. A utilização da propaganda, o endeusamento da liderança, a perseguição aos opositores políticos, o exacerbado autoritarismo e as perspectivas antidemocráticas caracterizam todo o processo totalitário. Olá, eu sou Daniel Matos, professor de História e Informação, e hoje vamos explicar o totalitarismo a partir de Star Wars. Se você gostar desse vídeo e da proposta de relacionar história com cultura pop, deixa seu like, se inscreve, comenta aí embaixo sugestões de temas ou possíveis dúvidas e não se esqueça de nos seguir no Instagram, @Doses da História. Vamos lá! Diversos governos ao redor do mundo acabaram adotando o totalitarismo como tipo de administração política. Guardadas as devidas características de cada experiência, no Brasil tivemos o Estado Novo, na Itália o fascismo, na Alemanha o nazismo, na Espanha o franquismo e em Portugal o salazarismo. Esses movimentos foram gerados, principalmente, pelas crises política e econômica ocasionadas como consequência direta da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1929. Todo esse sentimento de calamidade social acabou fazendo com que uma grande parcela da população recorresse a uma política mais centralizada em uma figura autoritária. Mortes, repressão política e princípios conservadores ligados ao nacionalismo exagerado acabaram, por incrível que pareça, sendo justificáveis pelos apoiadores como formas de chegar ao progresso de suas respectivas pátrias. Muitos desses líderes autoritários iniciavam sua jornada afirmando que eram a favor da união e da democracia, antes de introduzirem um governo completamente fechado aos seus próprios interesses. Diversas produções cinematográficas acabaram retratando governos ditatoriais em suas narrativas. Um exemplo claro disso é a conhecida franquia Star Wars, principalmente na ascensão do Imperador Palpatine ao poder intergaláctico, nos episódios 1, 2 e 3. Na trilogia Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones, A Vingança dos Sith, é demonstrado como um conflito armado entre a Federação do Comércio contra o planeta de Naboo, liderado pela rainha Amidala, também chamada de Padmé, acabou ajudando o político Palpatine a ganhar grande visibilidade. Como foi dito anteriormente, o autoritarismo surge a partir de uma crise e foi bastante interessante como o primeiro filme inicia exatamente com uma guerra que acabou gerando desconfiança na unidade democrática entre os planetas. Outro ponto importante, toda essa questão conturbada foi gerada por um Sith, um antigo inimigo dos mocinhos da história, os Jedi. Com o nome de Darth Sidious, esse personagem era nada mais e nada menos que o próprio Palpatine. Beleza, mas como é que poderíamos associar isso aos acontecimentos históricos? Muitos dos líderes totalitários criaram situações com o intuito de fechar os governos de seus países. Hitler, como chanceler, o segundo cargo mais importante da política alemã na época, culpou os comunistas pelo incêndio do parlamento alemão, algo que foi crucial para o avanço do nazismo na Alemanha. Até hoje, existem grandes dúvidas se o atentado foi gerado pelos próprios nazistas. O próprio Getúlio Vargas criou a ditadura do Estado Novo a partir de uma falsa ameaça de tomada de poder à força da esquerda, pelo Plano Cohen. No caso de Star Wars, além de gerar esse conflito com o intuito de criar instabilidade, ao descobrirem os seus planos, Palpatine acaba enfrentando os Jedi e, mesmo se safando com a ajuda de Anakin, um ex-Jedi que muda de lado e se torna conhecido Darth Vader, tem seu rosto completamente desfigurado. Usando isso como motivação para criar a noção de que a República está ameaçada, o próprio Lord Sith acaba tornando um governo democrático em um império com apoio total dos outros políticos. Ademais, outra característica importante é que inicialmente os discursos desses líderes são carregados de defesas à união da população e aos princípios democráticos, camuflando os reais interesses de perseguição aos opositores, sendo que esses são elencados como as verdadeiras ameaças ao território nacional. Mussolini, por exemplo, defendia a ideia de cooperativismo, ou seja, acreditava que não havia uma disputa de classes e que os diferentes partidos poderiam se juntar à sua administração, com o objetivo de tornar a Itália um estado forte. Saindo um pouco da discussão a Star Wars, Animais Fantásticos, os Crimes de Grindelwald, do universo cinematográfico de Harry Potter simboliza bastante como os regimes autoritários muitas vezes surgem com essa carapaça. Mesmo que o filme tenha diversos problemas de roteiro, o retrato de Grindelwald é perfeito para descrever a ascensão de um Hitler ou um Mussolini. Esse vilão defende a pureza das raças, acredita que aqueles que não têm poderes, os trouxas, devem se subalternizar e obedecer aos bruxos,
o que lembra basicamente a perseguição alemã aos judeus. Grindelwald culpabiliza os trouxas pelo futuro acontecimento da Segunda Guerra Mundial, incentivando os magos a tomarem algum parecer para que isso não aconteça. Percebe-se que quem está tentando impedi-lo é visto como errado, mesmo que ele esteja incitando ódio para que algum de seus apoiadores ataque quem se opunha. Grindelwald tem outros diversos paralelos com Hitler. Esse filme se passa exatamente em Paris e demonstra o início da notoriedade desse bruxo. Uma das maiores vitórias nazistas foi exatamente a invasão da França durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, é descrito nos livros que o vilão também cria um campo de concentração para prender seus opositores no local fictício de Numengard. Na entrada desse local existe a inscrição "Para o bem maior", uma clara alusão à frase da entrada de Auschwitz: "O trabalho liberta". Voltando a Star Wars, é preciso falar de uma recente produção dessa saga, que demonstra outra característica importantíssima em relação aos regimes totalitários. The Mandalorian é uma série disponibilizada pelos serviços de streaming Disney Plus, que relata os acontecimentos após o episódio 6, o filme O Retorno dos Jedi. O Império caiu, mas suas marcas ainda continuam presentes. Mesmo com o processo de redemocratização, a Nova República passa por diversas dificuldades para se estabelecer. Bandidos se aproveitam da inexistência de um governo completamente organizado e, principalmente, algumas células imperiais ainda continuam tentando reconstruir o regime autoritário. Aparecendo nas entrelinhas da narrativa do seriado, é extremamente visível, em falas dos imperiais, de que a crença do autoritarismo seja o exemplo de ordem e progresso para a galáxia. Mesmo que isso seja gerado como herança do próprio império, a dificuldade em reestruturar o poder político em bases democráticas é uma espécie de justificativa para esses conservadores de que a melhor alternativa é seguir com a política anterior. Não é à toa de que, nos filmes que se passam após a série, do Despertar da Força até a Ascensão Skywalker, o Império voltou com o nome de Primeira Ordem, tendo como figura governante o líder supremo, Snoke. Ao pensar em nossa atualidade, isso não parece tão fora da realidade. Mesmo com os efeitos danosos gerados pelos regimes ditatoriais, ainda se percebe a existência de grupos neonazistas e de outros que defendem governos completamente antidemocráticos. No caso do Brasil, por exemplo, há pessoas que desejam a volta da ditadura militar e que acreditam que essa foi a melhor época a se viver, minimizando completamente os desaparecimentos, as torturas e os assassinatos que aconteceram nessa época. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Nos siga no Instagram, @Doses da História, para conteúdo diário de História e Ciências Humanas. Até a próxima!